Bom dia, sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos a mais um Café com Energia. Eu estou aqui pensando, segunda-feira, esse café aqui, que eu vou tomar aqui com vocês, é muito importante para o começo da semana. E eu sempre penso sobre isso durante a semana, mas principalmente no domingo, quando eu começo a preparar minha semana, a perceber o que a semana traz para mim, tanto de desafios quanto de coisas boas. E aí eu fico pensando, o que falar do café? Mas o café é programado, O café a gente pensa nos textos, a gente pensa no conteúdo, pensando em trazer uma leveza aqui para a semana, trazer uma tranquilidade, para que a nossa semana já inicie com uma energia positiva, uma energia boa, uma energia de talvez esperança, uma energia que se conecte com vocês aí e comigo também. Então, quando eu pensei no café com energia, eu pensei nisso. Como é que eu gostaria de começar a semana? E como é que eu começo a semana? E esse é um fator muito importante, Porque toda a nossa energia, a energia que a gente deposita no dia, quando a gente acorda, é aquela que vai ficar praticamente todo dia. Então, não todos os dias, mas todo o dia, aquele dia. Então, ontem eu fiquei pensando sobre isso, mas nas minhas caminhadas, quem me acompanha aqui no Instagram, vai saber, eu estou fazendo um movimento que é para a vida, um movimento do caminhar, um movimento do andar, um movimento que é para mudança de vida, para mudança de estilo de vida. Então, eu pensando nessas minhas caminhadas, pensando num tema, e me veio à mente esse tema que é: você sabe por que não realiza os seus desejos e objetivos? Hoje você sabe por que você não realiza os seus desejos? Então, fique aqui comigo que eu vou te explicar. Eu vou te ajudar nisso. Porque muitas vezes a gente passa pela vida não tendo resultados. Não resultados, a gente tem resultados, mas assim, aqueles resultados que são significativos. Resultados que fazem a gente estar conectado ali com tudo que a gente quer. Então, isso é importante. Esse café hoje aqui, esse café é para trazer essa energia do desejo, do desejar alguma coisa, do ter objetivos na vida. Porque hoje não, do ser humano. O ser humano, ele perde o desejo pela vida quando ele está envolvido muito nas coisas dos outros, do mundo, daquilo que é fora dele. Então, buscar aquilo que deseja, buscar um objetivo, é falar sobre o sentido da vida, sobre o sentido que você coloca na sua vida. Esse sentido que faz com que você acorde na segunda-feira de manhã e fale assim: eu vou lá tomar um café com as pessoas que eu gosto. Eu vou lá tomar um café com elas, para conversar e talvez algumas coisas, essa troca de informação, essa troca de conhecimento, ela é muito válida. Então, o café é isso. O café com energia é isso, é trazer leveza para assuntos talvez difíceis. Mas é trazer um incentivo, uma motivação, uma alegria, um direcionamento para que as coisas fluam de uma forma diferente para você. Porque por muito tempo a gente passa, fazendo coisas que a gente se desgasta, que a gente se contraria, que a gente faz coisas talvez sem vontade. Isso eu falo de trabalho, isso eu falo de família, isso eu falo do social. Então, muitas vezes a gente faz essas coisas que a gente se propõe a fazer contrariadas. Mas, para iniciar a semana, eu pensei nisso, no desejo.
no objetivo, né? Ou por que você não realiza os seus desejos, aquilo que você quer. Então, por muito tempo eu me culpava, me achava que eu não era capaz, que as coisas eram para os outros menos para mim, mas aí eu fui entender que existe um caminho para isso. Existe um caminho para falar, nossa, isso aqui dá certo, isso aqui funciona, isso eu tenho resultados. Então, é de uma forma diferente que eu quero trazer esses assuntos para vocês. Uma forma mais tranquila, uma forma que é possível viver assim. É possível desejar, ter objetivos e conquistar esses objetivos. Conquistar os desejos. Mas tem fórmula, né? Tem dicas aqui para que isso aconteça. Então, pensando nisso, eu pensei assim, como é que a gente vai trazer leveza para cuidar da vida? Porque isso é cuidar da vida, é cuidar da nossa vida. Pensar sobre os desejos é cuidar da nossa própria vida. E isso muitas vezes a gente não faz. A gente cuida dos outros, a gente cuida das pessoas, ou talvez a gente se isole, não querendo saber de nada, mas também não cuida da vida, não cuida daquilo que a gente é. Então, quais os benefícios disso, né? Quais os benefícios da gente pensar nesses desejos? Pensar nos objetivos. Talvez aí você esteja sem motivação, fazendo coisas que você está insatisfeita, ou fazendo coisas que te desagradam, ou talvez te agradam, é uma coisa que você gosta de fazer, mas você perdeu a sua energia. Então, são essas pessoas, são essas dificuldades que eu hoje aqui trago algumas soluções, algumas sugestões para você caminhar, para você fazer isso. E é importante a gente pensar nisso, porque a gente passa, como eu sempre falo, a maior parte do tempo no trabalho, a maior parte do tempo cuidando de coisas, mas a gente não para um tempinho para cuidar de quem a gente é. Muitas vezes a gente espera um adoecimento para que isso aconteça, para que a gente cuide da gente. Bom dia, Mavi, seja bem-vinda. Então, os benefícios que você tem para cuidar disso, cuidar da sua vida, cuidar de quem você é e ter desejos com isso, você ter um sentido para a vida, é disso que eu vou falar. Então, qual o benefício de você encontrar um objetivo, você ter um desejo e você realizar esse desejo? Qual é o benefício? Primeiro, é sair da sua zona de conforto, que é uma zona de medo, é uma zona onde não cresce nada, é um lugar onde a gente não resolve nada e também não constrói nada. Então, é sair dessa zona de conforto, sair da sua realidade, que priva você de muitas coisas. Então, o benefício de ter um desejo, um objetivo, é sair dessa vida que é mediana, que não acontece muita coisa, que as coisas não fluem. Então, esse é um dos benefícios. E, principalmente, é ter uma vida melhor. Então, quando a gente tem objetivos, a gente tem desejos, a vida se movimenta. E a vida traz um sentido. Então, a gente é que busca o sentido, a gente dá o sentido para aquilo que a gente quer. E a vida é assim também. Se a gente não tem objetivos, se a gente não tem desejos de crescimento, de desenvolvimento, a gente perde o sentido. Então, os benefícios, eles são vários, mas eu coloquei 2 aqui que são os mais importantes. É você sair do lugar que você está hoje, talvez hoje você não tenha a vida que você gostaria, as coisas não estão fluindo, as coisas não estão sendo concretizadas. Então é importante a gente pensar nisso. Por que numa segunda-feira eu vou pensar no sentido da vida? Claro que vai, porque a semana começa na segunda-feira, na verdade começa no domingo, mas a gente fala que começa na segunda. E pensar numa segunda-feira sobre isso é extremamente importante. Por quê? Porque eu vou começar minha semana já pensando o que eu desejo dela. Quais são os meus objetivos aqui? Qual é o meu desejo?
Então eu tenho várias coisas para fazer. Então eu já me senti desse jeito, sem um objetivo, sem os desejos da vida, sempre fazendo coisas para os outros, ou fazendo coisas para que eu mesmo tenha essa coisa que é hoje bem comum, né? Um monte de tarefas. Bom dia, Maria, seja bem-vinda. Então, eu fico ali com aquele monte de coisas, a vida vai passando, eu não tenho os meus objetivos, então o que eu fazia? Era mês atrás de mês, ano, passava o tempo e as coisas iam cada vez mais perdendo o sentido. Porque quando a gente encontra um desejo, a vida flui melhor. Quando eu tenho um objetivo, aquilo funciona melhor. E para a vida a gente precisa ter objetivos. É importante ter objetivos, é importante ter desejos. Então, por muito tempo eu passei fazendo isso, fazendo coisas sem ter noção de que era importante ter um desejo, querer alguma coisa, seja um estudo, seja fazer um exercício físico, ter a saúde mental melhor, ter a saúde física melhor, conquistar alguma coisa material. Isso é importante, porque a gente vai percebendo que os desejos eles são importantes. Então eu me sentia muito mal com isso, porque eu falava, nossa, as pessoas conquistam as coisas, tem promoção, as pessoas elas têm relacionamentos bons. Então eu sempre fui muito observadora das coisas, sempre notei muito as coisas. Só que aí eu percebi que como que essas pessoas conquistavam as coisas e eu não? O que acontecia com elas que eu não entendia? E aí foi do autoconhecimento, quando eu busquei me conhecer, eu fui entendendo que num processo de cursos, de mentorias, de autocuidado, eu entendi que isso era possível. Por que que era possível? Porque eu não tinha um desejo. Eu pergunto muito isso em consultório. O que você gosta de fazer? O que você faz na sua vida que seja aquela coisa boa de brilhar os olhos? O que é que você faz na sua vida que é bom? Que é aquela coisa que eu vou acordar cedo, eu vou fazer isso? Motivação, alegria de fazer. Então as pessoas não sabem me responder. Foi por isso que eu falei, eu vou colocar aqui no café, aqui para a gente discutir isso, para a gente falar sobre isso, porque as pessoas elas não têm desejos. Ou talvez elas tenham algum ou outro, mas assim, não é um desejo forte, não é um desejo que tem uma intenção positiva. Ah, eu quero, mas é difícil. Ah, eu quero, mas é difícil porque o governo, porque meu chefe, porque minha família, a pessoa que está comigo, meu companheiro, minha companheira. Então a gente sempre vai colocar na mão do outro esse desejo. Ah, é porque não dá por causa de outra coisa. Ah, por causa do financeiro. Então, os desejos, nossos objetivos, eles têm muito a ver com aquilo que a gente pensa sobre a gente. Ele tem muito a ver. Então, se eu acredito que eu nunca consigo, que eu não posso, que eu não tenho capacidade, eu não sou boa o suficiente para fazer, o desejo não vai acontecer. Então, os objetivos, os desejos, eles são o nosso motor, a nossa movimentação para a vida. E isso é importante, a gente se movimentar para a vida, a gente se movimentar para o desejo. Quando a gente não tem, a gente fica no lugar que a gente está. Então ali, eu falo que nesse lugar que a gente fica, não cresce nada, ali não frutifica nada. Então é importante a gente pensar nisso, porque eu acordo numa segunda-feira, ouvindo a Valéria falar sobre desejo, sobre objetivo. E o que eu tenho? Então pense nisso, se existe esse desejo, se existe esse objetivo na sua vida. Mas tem uma dica importante para isso, para o seu desejo ficar poderoso, para que ele movimente você. Porque senão é só um desejo, é só um objetivo que muitas vezes você se frustra em não conseguir, não conquistar esse desejo. Então vamos lá.
Para começar a falar um pouquinho sobre isso, sobre esse desejo, eu coloquei aqui 3 intenções, 3 coisas que são para direcionar esse desejo, para direcionar esse objetivo. Porque hoje em dia a gente adoece muito se não tem um desejo. Antigamente tinham umas outras formas de a gente viver a vida. Hoje, com a internet, com as facilidades que a gente tem, um mundo de oportunidades que temos, isso fica muito difícil a gente entender. Então a gente faz tudo no automático, a gente vai fazendo sem perder, sem ter a noção daquilo que é. Então, quando a gente pensa nesse desejo, nesse objetivo, eles têm um caminho para acontecer. E é aí que é importante. Então, essa informação foi depois de muitos anos de estudo, muitos anos de prática. Então, hoje eu entendo que para a gente começar a falar sobre desejo e objetivo, a gente precisa entender o que é. Então, você tem que ter um objetivo na sua vida, você tem que ter um desejo, você tem que querer alguma coisa. Não é tão simples assim. Eu tenho uma experiência de consultório que eu pergunto muito essas coisas e as pessoas ficam ali talvez 1 mês, 2 meses, até 3 meses pensando nesse desejo. Por quê? Porque é difícil. É fácil falar, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero ter, sei lá, fazer uma viagem, mas quando se fala da nossa própria vida, fica difícil. Então, por isso que tem que ir com calma, com um passo a passo, a gente entender o que primeiro é importante para a gente, o que a gente gosta de fazer. Isso vai trazer o quê? O desejo real, aquilo que é possível fazer. Então não é um desejo fantasioso de falar, eu quero um desejo. Não, eu quero o quê? Eu quero alguma coisa que seja concreta e possível de se realizar. Porque senão a gente fica naquela coisa, né? Eu sonhei, eu fiz lá, não deu certo, me frustrei, não vou tentar de novo porque não dá certo. A gente perde o entusiasmo, a gente perde a motivação, a gente perde aquela coisa boa da, eu vou conquistar, aquilo é legal, aquilo vai ser bom para mim. Então, por onde começar? Por onde começar a pensar nesse desejo, nesse objetivo? Por onde começar? Então, eu vou começar aqui. Primeiro passo aqui. Primeiro passo para você começar a pensar nesse desejo, nesse objetivo, é intenção. Qual é a intenção desse objetivo, desse desejo? Então, eu gosto muito de falar com as mãos e eu vou explicar aqui um pouquinho como que é. Então, se a gente tem um desejo aqui, para eu chegar nesse desejo, eu preciso fazer o quê? Aqui precisa ter uma intenção positiva. Meu desejo precisa ter uma intenção forte, porque se eu não tiver uma intenção forte, esse desejo não vai ser desejo nem objetivo. Então, qual é a minha intenção sobre isso? Eu preciso ter clareza. Qual é a clareza? Eu vou citar um exemplo. Para eu conquistar o meu consultório, eu tive um desejo. Eu quero trabalhar num consultório, eu quero ter minha própria sala, eu quero atender meus pacientes, eu quero poder fazer meus vídeos, eu quero ter um espaço para mim, onde eu possa desenvolver o meu trabalho. Então, esse era um desejo, era um objetivo. E aí, o que aconteceu? Ele precisava ter um caminho, mas essa intenção muitas vezes me sabotava, porque eu falava, eu não tenho condição financeira, eu acho que eu não vou conseguir sozinha, eu acho que eu não vou conseguir manter as despesas, será que eu vou ter paciente para cuidar disso? Então, eu me sabotava muito com essa situação. Então, eu levei tempo para entender que essa intenção, ela era positiva e ela era real. Por que ela era real? Porque eu entendi que eu precisava do passo a passo para chegar lá. Então, era um desejo que poderia se tornar e se tornou real. Porque hoje eu trabalho na minha sala, no meu consultório. Então, como que eu faço isso? Eu tenho uma intenção, mas isso demorou um tempo, não foi de uma hora para outra. Foi um processo que foi importante eu entender.
essa intenção ela ficou forte, porque eu via muitas coisas positivas nela, apesar de toda a dificuldade que eu tive, a questão de programar, de me planejar para isso, eu tinha uma intenção positiva. Por quê? Porque me traria muitas coisas, liberdade dos horários, ter um espaço onde eu poderia fazer a minha própria agenda, ter um espaço para fazer tudo aquilo que eu precisava fazer. Então foi uma intenção positiva. Isso foi uma intenção positiva e se tornou real. Então era um desejo que me fazia movimentar para a vida e chegar nesse real, nesse desejo conquistado, nesse objetivo conquistado. E o que me ajudou a pensar que não daria certo? Porque eu tive muitos medos, eu tive muitas inseguranças. Então, o que aconteceu comigo nesse processo? Eu não podia me distrair disso. Porque muitas vezes a gente tem um objetivo, mas a gente investe o dinheiro em outra coisa, a gente acaba se desviando daquilo que é importante, a gente deixa para lá e fala, isso aqui hoje é mais importante do que meu desejo. Então as distrações, elas tiram a gente do foco. E o que são distrações? As distrações são tudo aquilo que tira a gente do nosso objetivo. Pode ser o emocional, pode ser um problema financeiro, pode ser problema mesmo no projeto daquilo que você quer fazer, pode ser querer a aprovação das pessoas para aquilo que você quer, pode ser uma coisa que fale assim, isso é você mesmo se sabotar em relação àquilo, pode ser muito difícil, eu não vou demorar muito tempo para conquistar. Então, as distrações são tudo aquilo que a gente pode criar na mente, mas também coisas externas. Alguma coisa que acontece que eu vou precisar tirar esse dinheiro que eu vou investir para colocar em outro lugar. Bom dia, Maju. Então, tem tudo isso. A distração, ela é um dos fatores. Então, ela tira a gente do foco, do nosso objetivo. Ela tira a gente daquilo que a gente quer, do nosso desejo. Então, quando a gente pensa nessas distrações, do que tira a gente do foco daquilo que a gente deseja, é um problema. Porque eu tenho um objetivo, eu tenho um desejo, mas eu não consigo conquistar. Eu não consigo falar nada, eu não consigo entender nada, eu não consigo pôr em prática aquilo que eu quero. Então, o que é? Uma distração. Então, se eu tenho um objetivo, se aquela intenção é forte, se aquilo eu quero mesmo, com a minha motivação, com a minha alegria, porque isso vai ser importante para mim, então por que me distrair, se ele é tão importante para você? Se ele não for importante para você, ele não vai ser para mais ninguém, porque as pessoas costumam não aprovar as coisas que a gente faz. Então, é importante a gente pensar nesse desejo. Bom dia, Gustavo. Então, o desejo, o objetivo, ele é importante. Ele é importante para movimentar a nossa vida. E a terceira motivação aí, por onde começar, então eu falei a primeira por onde começar, né? Por onde a gente começa a pensar num desejo e um objetivo. Pela intenção, pela distração, e o terceiro é pensar nos erros e nas falhas que vão acontecer no meio do caminho. E pensar assim, quando eu erro, quando eu falho, por que está acontecendo isso comigo? Então, para uns minutos, para um pouquinho do seu tempo, para pensar sobre isso e mude a rota. Porque muitas vezes a gente fica remoendo um erro, uma frustração por muito tempo. Então, se um erro acontece, se alguma coisa não dá certo, saia desse foco e vá para aquilo que fala, não, eu vou mudar a rota. O erro só serve para a gente mudar de rota. E eu aprendi isso não faz muito tempo, não. O erro, eu não preciso ficar ali nele. Não deu certo, meu objetivo não deu certo, meu desejo, eu queria uma coisa que não aconteceu, o que eu fiz de errado. Então, se lamentar é um problema muito sério, a gente fica ali se vitimizando das coisas. Então, o que é importante? É importante a gente pensar que ficar ali não vai resolver nada.
Então, se aconteceu alguma coisa que não deu certo para eu chegar no meu desejo, no meu objetivo, eu vou mudar de rota, eu vou pensar em outra alternativa. Eu vou pensar em outras coisas que podem me ajudar a chegar no desejo, a chegar no objetivo. E não é tão simples às vezes, mas é muito possível a gente sair dessa coisa da frustração, da vitimização, para alcançar aquilo que a gente quer. Então, o ter um objetivo, ter um desejo, querer alguma coisa, faz parte da vida da gente, movimenta a gente para a vida. Mas se a gente não tiver, assim, essa percepção de que eu preciso ter uma intenção positiva naquilo que eu quero, isso é real, eu posso conquistar, no meio do caminho, quais as distrações que eu vou ter? O que vai me tirar do foco? O que vai me tirar daquilo que eu quero? Ah, talvez seja tudo aquilo que eu falei. Aprovação dos outros, eu achar que eu não sou capaz, o desejo pode ser que não tenha tanta intenção positiva assim. E pensar sobre isso é importante. E o terceiro os erros, eles são professores. Aquilo que não dá certo, ele ensina a gente a se movimentar para frente, não é para trás. Para falar, não, eu não sou boa, não, fica remoendo. Não, o erro vai, faz de novo, mas faz de outra forma. Isso por onde começar, por onde eu começo a pensar no meu desejo. Essa live vai ficar salva aqui, vocês podem ver mais vezes para entender um pouco do contexto, daquilo que eu venho falar aqui, que é sobre o desejo. Por que não, a gente não conquista aquilo que a gente quer? Por que o nosso desejo, o nosso objetivo não dá certo? Então é sobre isso que eu estou falando aqui. E para ajudar mais um pouquinho, além de falar aí o que é importante para aquilo que aconteça, para que o desejo aconteça, eu vou dar 3 dicas para começar, para falar, nossa, isso aqui, se eu tivesse isso há uns anos atrás, seria muito importante para mim conquistar as coisas que eu quero. E vamos tomar um café aqui. Então, as 3 dicas que são muito importantes para a gente realizar aquilo que a gente quer, o nosso desejo, o nosso objetivo. São dicas que encurtam muito tempo. E a gente passa muito tempo pensando e não realizando. E a gente não tem a ação de realizar uma coisa, a grande maioria não tem a ação de realização, de realizar aquilo que quer, aquilo que deseja. O pé no chão, é lógico, né? Sabendo que é possível. Bom dia, sejam bem-vindos. Então, o primeiro, cuide do seu emocional. Cuide do seu emocional. É o primeiro passo para o seu desejo dar certo. Para o seu desejo, o seu objetivo ser concretizado. Cuide do seu emocional. É ele que vai guiar você nessa caminhada. Então, o simples desejo por ele só não é forte o suficiente para ser conquistado. Um objetivo só não é forte o suficiente. Mas quando eu entendo que o meu emocional é que vai motivar, é que vai levar esse desejo a se realizar, eu entendi também, né, na minha prática aqui, eu entendi que isso funciona. Que o emocional, ele é um motivador. Ele é o quê? Ele é uma energia de conquista. Ou não. Por isso que eu falei, cuide do seu emocional, porque dependendo da emoção que você tem com aquele desejo, se você tem um desejo, mas você tem medo, isso não vai acontecer. Então, cuidar do seu emocional, saber qual energia que você vai colocar nesse desejo, nesse objetivo, é extremamente importante. Porque por muito tempo a gente tem desejos e a gente tem objetivos, mas o que acontece? A gente coloca as emoções ali que não vão funcionar, que não vão ajudar a alavancar o seu desejo, a você conquistar o objetivo. Se tiver medo, insegurança, falta de confiança, esse desejo não vai se realizar. Então, como é que eu faço? Eu posso sim utilizar o medo, a ansiedade talvez, como mola para aquilo que aconteça, para o desejo acontecer. Então, cuidado emocional é saber como você lida com as suas emoções em relação à vida. Para quê? Para que você conquiste aquilo que você quer de acordo com aquilo que você é.
Não tem outra forma. A gente sempre tem que ligar esse emocional. A gente não pode esquecer do emocional. O emocional é que vai direcionar você para aquilo que você quer. Então não tem outra saída. Se o emocional não estiver bem, não vai ter desejo ou não vai ter objetivo que vá se concretizar. O emocional, ele é o que vai levar, é o carro que vai levar o seu desejo. O emocional é que vai direcionar você para aquilo que você quer. A gente é muito mental, a gente pensa, eu vou planejar, eu vou pensar sobre isso, eu vou calcular tudo certinho, eu vou pensar exatamente como vai acontecer. Só que isso só não funciona. Só o pensamento não funciona. A ação está na emoção. Então a emoção vai ajudar o quê? A eu seguir em frente no meu desejo, no meu objetivo. Então é aí que vai funcionar. Pensamento com emoção. A emoção é, eu vou levar você. Eu vou levar você até você conquistar aquilo que é. Porque quando a gente está motivado, a gente não vai fazendo as coisas, não tendo ação. É isso. Então o emocional é que vai direcionar. O pensamento ele vai calcular, ele vai planejar. Mas o emocional é, vou ajudar a isso funcionar, a isso ser concretizado. Então, essa é a primeira dica, cuidado emocional. A segunda dica é respeite o seu tempo nesse processo. Porque muitas vezes a gente tem medo no processo, a gente tem insegurança, a gente tem falta de confiança, a gente entende que não é capaz, a gente tem várias coisas que acontecem no meio do caminho para a gente conquistar aquilo que a gente deseja, nosso objetivo. Então, respeitar o tempo é muito importante. Que tempo é esse? É o tempo de saber quando descansar, quando planejar, quando entender que é o momento certo. Eu estou muito ansioso, estou com medo, o que eu faço? Eu preciso primeiro sair desse estado de medo, esse estado de ansiedade, fazendo pequenas coisas para que aquele objetivo aconteça. Então, se hoje eu tenho um objetivo e eu estou travada naquilo, eu estou com medo. Não anda, não faço, não consigo. Eu estou com medo. Então, talvez diminuir um pouco o ritmo, diminuir um pouco as tarefas para conquistar aquilo, seja a melhor opção. Por quê? Porque a gente não conquista as coisas de uma hora para outra, de um dia para o outro. A gente conquista devagar, com calma e fazendo pequenos passos todo dia. Todo dia. Não é um dia sim, um dia não, a semana que vem eu faço outra coisa. Não, é todo dia eu me colocar em contato com aquilo que eu quero. Hoje eu posso ligar para alguém, hoje eu posso perguntar o valor de uma coisa, hoje eu posso estudar um pouquinho sobre o assunto. Então, toda a ação ela é bem-vinda para você sair desse lugar que às vezes é do medo, da ansiedade ali, da falta de motivação. Então, respeitar o seu tempo é muito importante, porque a gente tem uma cobrança interna muito grande. A gente tem uma cobrança nossa, uma cobrança do outro. Então isso é importante, a gente pensar o quê? Eu vou com calma, eu vou entender desse processo, eu vou entender aquilo que é para mim, se esse desejo é bom, se esse desejo vai mudar minha vida, vai melhorar minha vida. E ir com calma nisso, fazendo pequenas coisas, pequenos movimentos, vai te ajudar a conquistar o seu desejo. E por último, a terceira dica é a constância e disciplina. Quando a gente mantém uma constância, o que é constância? Todo dia eu faço, todo dia eu faço, todo dia eu faço alguma coisa. Então o desejo, o objetivo, ele só é conquistado com pequenas ações. Às vezes, uma ou outra, uma grande ação, uma grande decisão. Mas o real mesmo são as pequenas ações. Então a constância todo dia eu faço alguma coisa em relação àquilo que eu desejo. Eu preciso me organizar financeiramente para aquilo, eu vou guardar o dinheiro. Então esse mês eu vou fazer o quê? O mês que vem eu vou fazer o quê? Então eu vou me planejar para isso e vou fazer pequenas ações. Talvez seja ganhar um pouco mais, ter um trabalho extra para juntar um pouco mais de dinheiro.
talvez seja enxugar um pouquinho as despesas que eu tenho para que eu consiga me planejar melhor. Eu estou falando aqui da parte financeira, mas a gente pode falar de qualquer outro, de um relacionamento, cuidar do relacionamento, ter um objetivo no relacionamento, ter um objetivo na sua carreira, ter um objetivo para a sua saúde física, para o seu autoconhecimento. Então tudo depende do que? Da constância. É igual a academia, né? A gente vai na academia, a gente faz exercício físico para quê? E é de um dia para o outro que a gente consegue ter alguma coisa no físico, né? Uma melhora no físico considerável? Não. É nessa constância, é nessa disciplina que a gente vai conquistando. E as outras coisas são da mesma forma. Então, cuidar da saúde mental, cuidar do corpo, cuidar do nosso espiritual, ele demanda o quê? Ele demanda uma constância, uma disciplina. Então, se eu estou constantemente fazendo alguma coisa, todo dia fazendo alguma coisa, e se eu tenho disciplina com isso, o que acontece? Eu chego no meu resultado, eu tenho um desejo atendido, eu tenho um real desejo atendido. Então eu chego no meu objetivo. E é isso que é importante, porque pensar em não realizar, pensar num desejo que eu não consigo realizar é muito triste, é muito frustrante. Mas eu estou aqui o quê? Para ajudar vocês a pensarem sobre isso. A pensar o quê? Que é possível desde que se tenha o quê? Se pense sobre isso. Analise a sua realidade hoje, mas analise de uma forma gostosa, de uma forma, eu vou cuidar mais de mim, eu vou cuidar mais de quem eu sou e eu vou conquistar aquilo que eu quero. Vou conquistar o quê? Um desejo, eu vou um por vez, não preciso querer várias coisas ao mesmo tempo, mas sim um desejo que tem uma intenção positiva. Eu estar aqui era um desejo meu. Era um desejo meu fazer uma live, trazer um conteúdo para ajudar as pessoas. Esse era um desejo meu. Mas por muito tempo, o que eu fiz? Eu me sabotei. Para que falar na internet? Para que levar informação para as pessoas? E isso fez o quê? Fez com que eu entendesse que por que não? Trazer um conteúdo que eu aprendi, e eu pratico isso, trazer um conteúdo que vai ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, a conquistarem aquilo que elas desejam, de uma forma real. Então é possível falar sobre isso, é possível conquistar as coisas. Mas a gente tem que entender o quê? As nossas próprias defesas, dificuldades e também aquilo que a gente talvez nem entenda muito, mas fala assim, eu me sinto assim, essa emoção não está me ajudando naquilo que eu quero. Então eu vou cuidar disso, eu vou fazer melhor que isso, eu vou mudar minha rota, eu vou planejar de novo. Então existem soluções e sugestões para a gente seguir em frente. E esse é o intuito do café, trazer dicas, trazer leveza para coisas tão difíceis às vezes para a gente. Trazer leveza nos processos da vida, no movimento da vida. O movimento é esse, o movimento é a gente dar sentido, o movimento é a gente colocar objetivos na vida para a gente, é conquistar, mas é também se cuidar. Porque sem a gente estar bem, a gente não conquista nada. Eu agradeço muito quem passou por aqui, quem está comigo. O café acontece toda segunda-feira, às 7h07 da manhã. Eu estarei aqui com vocês. Se vocês quiserem sugerir algum tema, sugerir alguma coisa aí que faça você não sair de onde você está, desse lugar aí, pode me mandar no direct, pode me mandar por aqui que eu vou atender vocês. Muito obrigada, que a semana seja de muita energia, de muita positividade, mas com o pé no chão, com o real aí acontecendo. Mas é possível ter uma vida diferente. Eu sei disso porque eu pratico isso. Então fique aqui comigo, me siga nas redes sociais e compartilhe esse vídeo com alguém que esteja precisando ouvir essas coisas que vocês ouviram. Tá bom? Um bom dia, uma ótima semana para vocês. E eu fico por aqui, mas qualquer coisa, entre em contato comigo, tá bom? Um grande abraço a vocês e a gente se vê por aí.